TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus, você que nos ouve pela Rádio Manaim, você que nos assiste através da TV Manaim, ou aqueles que nos assistem pelo Facebook da Rádio Manaim, a gente também transmite pelo nosso Facebook, ou então você, claro, que está nos assistindo pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, áudio e vídeo. Nós estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Nosso encontro semanal, eu gosto muito de dizer isso, né? Nosso encontro semanal todas as quintas-feiras a partir do meio-dia, por essas plataformas que eu acabei de falar. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez e começarmos mais um novo tema, a abordagem de um tema que é um tema que já foi tratado várias vezes em seminários, mas é algo muito importante para nós conhecermos e hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre esse tema e o tema é Síndrome da Queda Espiritual. E para tratar desse tema eu recebo aqui hoje o pastor Amadeu Loureiro. Amadeu, paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor Josias, é um prazer estar aqui de volta. Amém. Vamos lá, vamos começar então esta edição do Conversas Bíblicas e o texto base que nós vamos usar para esse tema que nós estamos abordando é o texto que está na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, os versos são os versos 9 e 10, e que diz assim: Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Pastor Amadeu, Síndrome da Queda Espiritual é o nosso tema e há um aspecto de associação quando esse tema é abordado com a experiência do servo sob o ponto de vista da saúde espiritual, né? Essa queda espiritual, sempre que é abordado esse tema, ela aponta para algumas situações vividas que podem ser observadas como sendo uma falta de saúde espiritual. E é interessante porque normalmente é você quem dá essa aula, e você traz um pouco da medicina, né? da percepção como médico, da saúde humana associada à saúde espiritual. Como é que você pode introduzir esse assunto? Inicialmente, Josias, as pessoas gostam somente aqueles que nos assistem e às vezes que gostam de nos criticar. Eu acho que toda crítica é válida. Aí vocês criam muitos rótulos, muitos nomes, muitos títulos, expressões e tal. Mas o seu pai, que era um reverendo, grande pregador, e todos os sermões, esses pregadores usam, todos os sermões têm um título. Entendeu? Eles desenvolvem com um título. Nós, às vezes, usamos isso é próprio nosso. Nós usamos, às vezes, certas linguagens. Isso é bom que quem está nos ouvindo entenda. Certas linguagens nós usamos de uma forma didática. Não é? Nós sempre tivemos uma percepção de que o crente precisa ser orientado. Nós temos uma conceituação sobre exortação. Exortação é uma forma de você educa, não é? de você é como se diz assim, você educa ensinando, né? Então seria mais ou menos isso. Então não significa uma coisa violenta. Quando nós falamos sobre síndrome da queda, nós estamos chamando a atenção do nosso crente para um problema espiritual. Ponto. Entendeu? E o problema espiritual, a doença espiritual, tal como a doença física, ela pode acontecer em qualquer tempo, em qualquer situação. Você tem na primeira infância lá,
O pediatra cuida das doenças que são frequentes naquela idade, naquele limite de idade. Você tem também as doenças que são mais os idosos, os geriatras e tal. Então você tem etapas da vida que as doenças aparecem e podem ser curadas ou não. As doenças podem ser mais simples ou mais sérias. Mas todas elas dependem de um tratamento. Se eu não tiver um tratamento ideal, satisfatório, a doença vai matar o doente. Não é? E o médico, não é? Isso a gente aprende na faculdade, você tem várias etapas na abordagem médica, não é? E você tem, primeiro, você tem o diagnóstico, não é? Você tem tudo aquilo que te é oferecido para você fazer um diagnóstico. Depois do diagnóstico, você preconiza um tratamento e você tem prognóstico, ou seja, o que se espera de tudo isso. Isso é uma abordagem científica. Quando nós trazemos para dentro da igreja, nós vamos ver que isso é uma coisa que o pastor tem que estar muito atento para isso. Qual a saúde do rebanho e das suas ovelhas? Então nós usamos esse tema, síndrome da queda, para identificar um problema espiritual que pode atingir a ovelha. Você falou sobre a questão didática, né? Quer dizer, isso em várias abordagens que nós fazemos, nós usamos temas, não exatamente temas, termos didáticos para facilitar a compreensão do crente em relação àquilo que está na palavra. Na verdade, não se muda o que está na palavra, apenas se utiliza de recursos didáticos para simplificar. Jesus, por exemplo, para explicar o reino dos céus, ele usou didaticamente muitas parábolas. É uma forma de fazer com que as pessoas à época entendessem. Ele criou, na parábola, ele criou o audiovisual. Exatamente, pronto. Ele colocou a parábola, na parábola ele colocou uma situação e ensinou em cima daquela situação. Exatamente. Você traz o que transcende, o desconhecido, para dentro do aspecto conhecido, para que as pessoas tenham uma facilidade de entender aquilo que está sendo pregado. Não é isso? O problema, então veja só, quando nós abordamos esse assunto, nós queríamos ensinar para o crente da nossa igreja o que é o problema espiritual. Ninguém pode negar que todo crente, por melhor, por mais perfeito que ele seja, ele não teve momentos de suas dificuldades. Como ninguém pode dizer que nunca teve uma doença. Poxa, você... nunca tive uma gripe, um resfriado, uma infecçãozinha. Todo dia, num momento ou no outro, alguém adoeceu, coisa parecida. Então, o crente, às vezes, na igreja, no seu trajeto, ele tem o seu momento, às vezes, de doença. Então, é por isso que há necessidade. Agora, a síndrome, porque existe N doenças, tá? A síndrome da queda espiritual, nós colocamos como uma doença, aí é uma doença grave. Uma doença grave. Quer dizer, é uma doença que, se ela não for identificada e tratada a tempo certo, ela vai culminar com a morte do paciente, quer dizer, do crente. E nesse caso, a morte, no que tange ao aspecto espiritual. Então, por exemplo, em medicina, aí que nós usamos esse tema para ajudar o crente. Vamos lá, os irmãos. Então, em medicina, síndrome, a palavra síndrome, ela foi criada porque ela identifica um tipo de patologia
que apresenta uma característica. Tá, vamos lá. Então, primeiro você vai conceituar síndrome. A palavra síndrome, ela é conceituada como um conjunto, quer dizer, não é um nem outro sintoma, é um conjunto. Então, são vários sinais. Não, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam uma determinada doença. Ponto. Não é um sinal, nem um sintoma, são vários sinais e vários sintomas. Então você tem várias síndromes, por exemplo, em medicina, que levam o nome do cientista que a estudou. Por exemplo, a síndrome genética lá, cromossômica, né, que foi estudada por Down. Então essa síndrome, ela leva o nome do pesquisador, então síndrome de Down. Quais as características dessa síndrome? Essa síndrome, o paciente tem sinais e sintomas. Então, o que se chama de sinal, do ponto de vista médico, quando você aprende a ver o doente, isso é muito que você entra na faculdade, depois das cadeiras básicas, você entra na fase antes de aprender as cadeiras clínicas, né? Então, por exemplo, só para ter uma ideia, na cadeira básica você tem lá anatomia, fisiologia, parasitologia, microbiologia, patologia, tudo. Nas clínicas, aí você vai ter cadeiras clínicas, você vai ter gastroenterologia, cardiologia, ginecologia, obstetrícia, neurologia, nefrologia, papapá, tudo bem. Aí você já é a clínica. Mas para você sair da cadeira básica para a clínica, você precisa saber ver o doente. Que aqui você só aprendeu básicos. Então você tem uma ponte, que é a chamada semiologia, que é aprender a ver o doente. Então, quando você entra nisso, você tem dois pontos importantes. Primeiro além da história que você faz do doente, é você ver o doente. Então isso se chama de aquilo que é chamado da inspeção do doente, né? Ver. Quando você olha para o doente, dependendo da patologia, o doente tem sinais. Ele entrou no seu consultório, sentou, não te falou nada, mas você observa os sinais que ele apresenta. Dependendo dos sinais, você já faz uma suspeita de um diagnóstico. Por exemplo, você olha para ele está lá com né? A esclerose, o olhinho dele está meio amarelado, né? Ele está ictérico. É um sinal. Será que ele está com uma hepatite? Se é algum problema, né, de biliar e tal, alguma coisa assim? É um sinal. Antes dele entrar, ele vem com uma marcha diferente. Dependendo da marcha, você diz, ele está parecendo que tem uma lesão assim, assim, assim. Isso é um sinal. Então você tem os sinais. Então aquilo que você olha... Que você percebe no paciente. Você olha e vê se é sinal. Ponto. Aí ele senta, aí ele vai conversar com você. Aí ele vai falar. Quando ele fala, ele então conta o que ele está sentindo. Aí são os sintomas. Entendeu? Então, quando você fala de síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Quando nós falamos de síndrome da queda espiritual, quando você avalia o crente na sua vida de igreja, se ele está, por algum motivo, ele é portador dessa síndrome, você começa a observar nele sinais e sintomas que identificam, que fazem com que você suspeite de que esse crente está com essa síndrome. Você falou uma coisa um pouco antes, Amadeu, e eu acho interessante a gente resgatar da preocupação do pastor com a saúde das ovelhas. Se nós trouxermos isso para a realidade, que nós estamos falando aqui de medicina, ser humano, né, das características
que o ser humano pode apresentar de uma certa enfermidade, mas fazendo uma comparação com o pastor de ovelhas mesmo, né, ele sempre estava atento à saúde do rebanho. É uma preocupação, né, do próprio pastor no dia a dia da igreja, ou até Jesus como pastor, né, o sumo pastor, é um cuidado, né, e o Espírito Santo, inclusive, mostra e, né, dá sinais acerca da saúde. Quer dizer, o objetivo, eu quero chegar no seguinte ponto, o objetivo nosso aqui, em falar sobre esse tema, é fazer com que cada pessoa que está participando conosco esteja atenta à sua vida, né, da mesma maneira como nós nos preocupamos com a nossa saúde física. E o pastor, ele tem, às vezes o pastor procura o irmão, conversa com ele, porque ele tem também uma preocupação com a saúde espiritual daquele irmão, né? Então há essa associação que a gente pode fazer para explicar, inclusive, a preocupação do pastor com a saúde, né? Quer dizer, é do crente e do pastor com a saúde de cada um de nós. Há uma frase dos mais antigos que diz assim, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Todo mundo tem um pouco. Então, é uma coisa muito interessante. Mas é muito comum você ouvir os pediatras dizem o seguinte, isso é linguagem de pediatra, meu irmão é pediatra, valorize tudo aquilo que a mãe fala, desvalorize tudo aquilo que a avó diz, porque a avó sempre se baseia no que foi o filho dela, o pai do neto dela, entendeu? Uhum. Então, essa avaliação não serve, porque são pacientes diferentes. Sim. Mas a mãe não. A mãe só teve aquele filho. Então, aquilo ali, então, tudo que ela observa é válido. O que eu quero dizer com isso? Na igreja, o pastor é o homem do rebanho, né? Tem um governo e tal, tudo bem. Mas você tem, às vezes, na igreja, irmãos muito espirituais. E que eles não têm ministério, mas são espirituais. E têm dons. E ele chega com o pastor e diz, pastor, aquela irmã não está bem. O aspecto dela não é bom. Ela não tem... É igual a mãe quando diz assim, doutor, eu tenho observado que essa criança tem um problema, ela está com uma dificuldade, ela não está se alimentando bem, ela manca desse pezinho e tal. Então você tem, às vezes, dentro da igreja, o membro, entendeu? Não é aquele membro, não é que não é espiritual e que faz esse comentário como uma crítica ou como uma coisa, não, mas é aquele membro da igreja espiritual que se preocupa com a vida, com a saúde espiritual do irmão e que chama o pastor e diz, pastor, aí o pastor, né, que ele é o médico nesse caso, aí o que vai identificar, diz, você tem razão, vamos dar uma observada nisso, vamos avaliar isso aí, entendeu? Então isso é muito importante dentro da igreja, porque o início, a síndrome da queda, ela tem um início. E às vezes, como qualquer uma outra doença, em medicina existe uma palavra que se chama, a palavra é insidiosa. Há doenças que são insidiosas. O que a gente fala insidioso é o seguinte, elas são doenças que têm um curso muito lento e você passa muito tempo sem perceber, né? Um exemplo disso é a lepra, tão bem mencionada. A lepra é uma doença insidiosa, quer dizer, ela tem um período de incubação, né? O bacilo de Hansen, ele tem um período de incubação muito lento, às vezes leva 30 anos, né? Para aparecer, quer dizer, ele vai muito, ele vai aparecer lá na frente. Por isso que é muito raro a lepra na criança. Então há certos problemas na igreja que vai muito lentamente. E você às vezes não percebe, que é um processo.
da doença, entendeu? Aí que você tem que estar atento. E essa ação silenciosa da doença também acontece do ponto de vista espiritual, né? Alguma coisa que é interior, que não se percebe, que não tem sintomas claros e... Mas aí, Josias, como é uma síndrome, você começa primeiro com os sinais. Entendeu? Então, diz assim, a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, a síndrome da queda espiritual tem sinais. Bom, esses sinais a gente vai começar a ver na próxima semana, na próxima edição do Conversas Bíblicas. Madeu, obrigado por esse tempo que estamos aqui. Se Deus quiser, semana que vem a gente volta tratando desses assuntos. Muito bom, estamos chegando então ao final dessa edição do programa Conversas Bíblicas e já fazendo para você o convite para juntos estarmos na próxima semana, continuando com esse tema. Vamos falar sobre os sinais da síndrome espiritual. Esse assunto é um assunto maravilhoso. Você pode, inclusive, compartilhar. Envia o link do Conversas. Se você não envia, já está acostumado a enviar o link do culto, envia também o link do Conversas Bíblicas para alguém que você sabe que precisa ouvir, precisa entender sobre isso. E a preocupação é a manutenção da nossa saúde espiritual, porque o Senhor Jesus está por voltar a qualquer momento e vem para resgatar uma noiva saudável sob o ponto de vista espiritual. Chegamos assim ao final de mais uma edição do Conversas Bíblicas. Guardamos você na semana que vem nas muitas plataformas pelas quais nós transmitimos, pela Rádio Manaim, pela TV Manaim, pelo Facebook da Rádio Manaim, pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Aguardamos você na semana que vem, se Deus quiser, com mais uma edição do Conversas Bíblicas. Deus abençoe, uma boa semana a todos. Rádio e TV Manaim juntas anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.